Ontem a gente falou aqui, o Augusto lembrou do caso de Mirandópolis, uma cidade do interior de São Paulo. Por lá, o prefeito tentou promover a reabertura do comércio, mas acabou não conseguindo por causa do decreto do governador de São Paulo, João Dória. O prefeito queria flexibilizar as normas da quarentena que foi imposta, mas não conseguiu por causa da determinação do governador João Dória. E, gentilmente, conversa com a gente agora, então, o prefeito de Mirandópolis, Everton Sodário, já está em contato com a gente para falar como tem sido a situação por lá. Prefeito, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na Jovem Pan, no Pingo dos Is aí. Ô prefeito, qual a situação aí agora, então? O senhor conseguiu, de fato, levar adiante a reabertura ou não? Infelizmente, não. A verdade é que nós, prefeitos, estamos desesperados. Tanto pelo terror que o governador vem fazendo com a gente, quanto pela irresponsabilidade. Nós tentamos, eu soltei um decreto inicial, houve toda uma movimentação por parte do governador João Dória naquele momento, a gente foi obrigado a revogar o decreto. Na semana passada, nós soltamos um novo decreto e o Ministério Público de cara já acionou na Justiça e o Judiciário local já derrubou o nosso decreto também. Augusto, conosco o prefeito de Mirandópolis, Everton Sodário. Prefeito, prazer voltar a falar com você, vou te chamar de você, que você é muito jovem ainda. Claro. E eu queria saber o seguinte, cidades maiores agora, porque Mirandópolis é uma cidade de quantos mil habitantes, prefeito? 30 mil. Pois bem, cidades maiores como Campinas, Ribeirão, e algumas outras aí estão dispostas a iniciar esse processo de retomada da atividade econômica. O senhor, você acha que elas serão barradas, que os prefeitos das cidades serão impedidos também de fazer isso? E com que meios? O que pode fazer o governo estadual? Eu não tenho dúvida, Augusto, pelo modus operandi com o qual o governador João Dória tem agido, eu não tenho dúvida que os demais prefeitos que irão agir contra o decreto de quarentena dele serão também cerceados, assim como eu e outros prefeitos foram. O governador João Dória, ele age de todas as formas possíveis. E o que nos surpreende, o que surpreendeu, por exemplo, aqui em Mirandópolis, é o caso das instituições. As instituições parecem muito preocupadas em manter a população ficando em casa, em dizer fiquem em casa, mas pouco preocupadas em encontrar uma solução, que é o que nós prefeitos queremos. O que a gente está pedindo para o governador, imagino que esses prefeitos de Campinas e outros tantos, é o seguinte: governador, ouça os prefeitos, saia um pouco desse enclausuramento no Palácio dos Bandeirantes e ouça os prefeitos. O governador João Dória, ele não ouve ninguém. Ele é governador de São Paulo, mas ele parece que age como um ditador de uma republiqueta latino-americana, porque ele não ouve os prefeitos, que são quem estão ali diariamente lidando com a população e conhecem a realidade dos seus municípios. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Prefeito, o senhor vem exatamente na linha que eu disse aqui no início do programa, de que o Supremo acabou dando aos juízes e aos desembargadores e tal a indicação de que eles é que mandam, não os prefeitos. Eu contei aqui histórias de prefeitos que estão sendo acionados na justiça e juízes que definem onde o ponto de ônibus deve ficar, onde a UPA deve ser aberta, esse tipo de coisa que está acontecendo do país inteiro. Aí em Mirandópolis também acontece esse tipo de coisa, quer dizer, os juízes e o Ministério Público mandam mais do que o prefeito nas gestões? Sem dúvida, Zé. Aqui em Mirandópolis, o prefeito é quem menos manda. Para você ter uma ideia, Zé, eu me surpreendi quando eu recebi do Ministério Público uma recomendação administrativa me recomendando, que eu parasse de fazer postagens em rede social contra o isolamento social, contra o decreto de quarentena do governador. Eu não acreditei, na hora que eu recebi aquilo lá, eu pensei que eu estava na Venezuela, que eu estava em Cuba, em qualquer outro país, menos no Brasil e mais especificamente no estado de São Paulo. Então, quem menos está mandando, quem menos está decidindo e quem está de mãos atadas nesse momento são os prefeitos. Ministério Público, o Judiciário, principalmente o governador do estado, dando decisões, dando lá canetadas e a gente ficando à mercê.
Então é essa a grande questão que a gente está dizendo. Os prefeitos precisam começar a ter autonomia. A gente que foi eleito, foi o prefeito que foi eleito. O legislativo tem seu papel, o judiciário seu papel. E nesse momento de crise, quem tem que fazer o principal papel é o executivo, principalmente o executivo municipal, decidindo ali as diretrizes que vão ser tomadas ali no seu município. Não é o governador que conhece Mirandópolis. Quem conhece Mirandópolis sou eu. Né? E é isso que a gente está pedindo, que o governador João Dória respeite os prefeitos e que comece a dar autonomia para que a gente possa comandar o nosso município. Não o governador, não o Ministério Público, que eu respeito, o judiciário também, mas é o prefeito que foi eleito para comandar. Ô prefeito, queria saber da situação da rede de saúde por aí. Tem algum número sobre a taxa de ocupação de leitos? A quantas anda? Aqui é o seguinte, o município ele é responsável pela atenção básica, né? Quem é responsável pelos leitos de UTI, pela média e alta complexidade é o governo do estado. Nós temos hoje, salvo engano, 16 respiradores no município, não temos nenhum sendo utilizado, não temos nesse momento temos um paciente na UTI do hospital com o coronavírus. Os casos de corona que pegaram em Mirandópolis, todos foram, a grande maioria, sequer precisaram de internação. Só que o que nos surpreende é justamente isso. O governador João Dória, ele prefere falir o município ao invés de estruturar o sistema de saúde do estado. Mirandópolis tem um hospital estadual. Nós não recebemos nenhum médico, falta EPI, os médicos e funcionários do hospital estão pedindo para a prefeitura jaleco, máscaras, porque o governador não está mandando. Então o governador João Dória faliu São Paulo, está mandando nossos municípios para o buraco e a responsabilidade dele, que era estruturar o sistema de saúde do estado, ele não faz. Mirandópolis não tem nenhum leito a mais, só tem um terrorismo jogado, que está sendo feito por um governador irresponsável que está jogando a nossa cidade, aí no caso Mirandópolis, na lata do lixo, infelizmente. Estamos recebendo aqui o prefeito de Mirandópolis, Everton Sodário. Mais uma pergunta, Augusto Nunes. Diga, Augusto. Qual é, prefeito, qual é o estado de ânimo da população de Mirandópolis? Você dispõe de alguma pesquisa para saber da opinião da população ou pela própria sensibilidade do político? Como é que o senhor avalia o estado de ânimo dos moradores? Augusto, eu digo que a maior pesquisa para um político é o tete-a-tete com a população. Eu recebo munícipes todos os dias no meu gabinete e aquilo que eu mais ouço é o seguinte: a gente quer voltar a trabalhar. Quem aqui em Mirandópolis ou em outras cidades está dizendo fique em casa, fique em casa, fique em casa, a maioria ou é servidor público ou não precisa trabalhar ou é sustentado pelos pais. Quem quer trabalhar, quem precisa pagar suas contas, pagar suas despesas, vai lá no meu gabinete todos os dias, me procura nas redes sociais e fala o seguinte: prefeito, nós queremos trabalhar. Então a população de Mirandópolis, inclusive quando eu soltei aqueles decretos, em sua grande e ampla maioria, a gente viu nas redes sociais, apoiou não necessariamente o descumprimento ao decreto do governador, mas sim uma flexibilização, que houvesse a possibilidade de que a nossa população pudesse trabalhar. Só para que você tenha uma noção, Augusto, aqui a gente já conseguiu contar mais de uma dúzia de pequenas lojas que não voltam a abrir. Nós tivemos uma perda mais ou menos de 30% da nossa arrecadação de ICMS, tivemos mais que o dobro de atendimentos pelo departamento social. Isso a gente vai ficar até quando? O governador não me parece que vai flexibilizar essa quarentena, pelo menos não é o que ele está dando de esperança para os prefeitos. E aí a gente vai ficar mais 15, mais 30, até quando? Então o que a gente sente da população é o seguinte: Mirandópolis, que é o meu caso aqui, quer voltar a trabalhar. E é isso que eu tenho visto também de amigos, colegas de outras cidades, trabalhar, claro, que não é com libertinagem, seguindo medidas sanitárias, é isso que previam os meus decretos, por exemplo, sendo responsáveis, reduzindo o público dos estabelecimentos comerciais, só que o Brasil não pode parar, Mirandópolis não pode parar. A consequência disso vai ser muito pior. E as pesquisas, Augusto, que a gente tem sentido no tete-a-tete com a população é isso: o povo quer voltar a trabalhar. Zé Maria, mais uma pergunta, Zé. A minha pergunta era exatamente sobre as consequências econômicas, né? A média, prefeito, é de queda de arrecadação aí na faixa de 37% a 40% na arrecadação ali do ISS, né? Que é o imposto que fica com o município.
Alguns municípios, eu não sei se Mirandópolis também recebe uma boa parte do dinheiro do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Mas e a média do ano deve ficar em uma queda de 15% a 17%, a média anual, né, nesses meses agora, 30% a 40%. E o que fazer? E o que o senhor vai fazer com essa queda na arrecadação? É justamente essa a nossa pergunta, Zé. Dinheiro não nasce em árvore, né? Nós temos nossas limitações, nós temos o nosso departamento social, nós temos o nosso financeiro e tudo é muito limitado. Para você ter noção, eu soltei um decreto dando um prazo maior, por exemplo, para o pagamento de IPTU, né? E o pagamento de IPTU, que já começou a cair em conta, já é bem menor que no ano passado. É isso que a pergunta que você me faz é a mesma que eu faço hoje para o governador João Dória. O que ele vai fazer? É o governador João Dória que vai arcar com essa responsabilidade? Porque nós, prefeitos, não sabemos de onde nós vamos tirar dinheiro. Porque o nosso munícipe não tem dinheiro, nesse cenário que a gente está, ele não está conseguindo pagar o seu aluguel. Para você ter ideia, eu estou marcando uma reunião nos próximos dias com as imobiliárias do município para tentar convencê-las a fazer uma diminuição do aluguel dos comerciantes do município. Porque os comerciantes e lojas grandes e de médio porte, que é o que o nosso município tem, já não estão conseguindo sequer pagar o seu aluguel. Então, essa pergunta que você me fez a gente está tentando levar o quanto dá. Hoje eu estou fazendo, amanhã o pagamento da minha folha é quase R$ 1.700.000 só a minha folha de servidores aqui no meu município. Até quando eu vou ter dinheiro para pagar o salário do servidor nesse cenário? Eu não sei. Essa pergunta eu faço para o governador João Dória, porque dinheiro não nasce em árvore, não adianta querer dizer para o presidente para emitir moeda, porque a gente sabe, isso foi feito na Venezuela e em outros países, a gente sabe qual foi o resultado disso, e essa pergunta é que nós prefeitos estamos nos fazendo. O que fazer com essa queda de arrecadação? Ok, quero agradecer muito aqui a participação do prefeito de Mirandópolis, Everton Sodário, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado, viu, prefeito, pela participação, foi bom ouvi-lo. Boa noite. Eu agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.